pessoal, beleza? Sou Jesmar Moreira, seja bem-vindo ao seu canal de design gráfico. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas, então se inscreva, beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso curso de CorelDRAW X8. Muito bem, clique na opção Novo Documento. Clique em OK. Na aula passada, nós falamos sobre as diversas formas de seleção, utilizando a ferramenta Seleção. E hoje nós iremos falar sobre a ferramenta Forma. Vamos falar sobre a ferramenta Forma. A ferramenta Forma é a mais usada na transformação ou ajuste de objetos no CorelDRAW. A ferramenta Forma trabalha com o conceito de nós, que nada mais é que pontos colocados em toda a borda do objeto, selecionado. E pode ser reposicionada, mudando assim a forma do desenho. Vamos conhecer a ferramenta Forma na prática. Para conhecer a ferramenta Forma, nós vamos utilizar aqui a ferramenta Polígono, que será aqui uma das próximas aulas. Nas aulas anteriores, nós já utilizamos superficialmente essas ferramentas, então você já conhece elas aqui. Então pegue a ferramenta Polígono e arraste sobre a sua área de trabalho, sobre a sua folha de desenho. Para trabalhar com a ferramenta Forma, primeiramente é necessário que o objeto seja convertido em curva. No caso do polígono, ele não é um objeto curvo, então nós temos que convertê-lo em curva. Para converter um objeto em curva, mantenha o objeto selecionado e clique com o botão direito do seu mouse. Então o seu objeto será convertido em curva. Outra opção para converter o objeto em curva é vindo neste atalho aqui, converter em curva. O atalho para esse objeto é o Ctrl Q. Clique nessa opção do atalho. Pronto, seu objeto foi convertido em curva. Uma vez que nosso objeto está convertido em curva, ele pode ser transformado e editado com auxílio da ferramenta Forma. A ferramenta Forma ela possui um atalho. O atalho é a tecla F10 em seu teclado. Usando a ferramenta Seleção, nós iremos pintar este retângulo de uma cor à sua escolha. Então vou pintá-lo de azul. Com o meu retângulo pintado de azul, utilizando a ferramenta Forma, eu posso agora editar, mudar a forma desse meu objeto, utilizando os nós que foram adicionados a esse objeto. Uma vez que eu converti o meu retângulo em curva, ele vai apresentar para mim alguns nós em sua borda. Como nós estamos trabalhando com a ferramenta retângulo, ele vai apresentar inicialmente 4 nós em cada borda. Então nós temos um nó aqui, outro nó aqui, outro aqui e outro aqui. Agora vá na caixa de ferramentas e pegue a segunda ferramenta que está abaixo da ferramenta Seleção. Esta é a ferramenta Forma. Isso, com a ferramenta Forma selecionada, veja que agora os nossos nós aparecem aqui em evidência. Então, se eu pegar um nó desse aqui e clicar em um nó desse, na barra de propriedades será ativadas as opções de edições de nós aqui para a ferramenta Forma. Então, vamos fazer o seguinte: puxe esse retângulo, esse nó para dentro. Desde que ao puxar o nó, eu posso então mudar a forma do meu objeto. Então, o que era um retângulo, eu transformei neste novo objeto, simplesmente mudando o nó de posição. Faça novamente. Pegue agora, clique novamente no nó com a ferramenta Forma e puxe esse nó para outra posição. Veja que agora, mais uma vez, o meu objeto mudou a forma. Cada vez que eu puxar esse nó, eu tenho a possibilidade de estar mudando a forma do meu objeto e transformando ele em um objeto completamente novo. Então agora veja que eu estou simplesmente puxando os nós dos cantos. Além de trabalhar com os nós já existentes, eu posso adicionar novos nós ao meu objeto. Uma vez que eu adicionar novos nós, eu posso criar novos objetos e novas formas. Então vou deixar esse objeto aqui e vou criar um novo retângulo. Uma outra forma para criar um novo retângulo, basta dar 2 cliques na ferramenta retângulo e a sua folha vai se transformar em um retângulo. Então, dê 2 cliques na ferramenta retângulo.
Então, sua folha de desenho transformou em um retângulo. Pinte esse retângulo com a cor vermelha. Pronto. Uma vez que o retângulo está pintado com a cor vermelha, dê um clique na ferramenta Forma. Clique com o botão direito do mouse sobre o retângulo para convertê-lo em curva. Utilize a opção Converter em curva. O atalho é o Ctrl Q. Vá memorizando os atalhos. Ative a ferramenta Seleção, a ferramenta Forma e clique sobre o retângulo vermelho. Clique sobre o nó. As opções de nós foram editadas. Com essas opções de nós editadas, eu tenho a opção de adicionar nó e tenho a opção de excluir nó. Vamos utilizar então a opção Adicionar nó. Para adicionar o nó, dê um clique no seu objeto e clique na opção Adicionar nó. Então veja que um nó foi adicionado aqui ao meu retângulo aqui, ó. Agora, através desse nó, eu posso editar essa forma. Agora, posiciono a ferramenta Forma sobre o nó e puxo para baixo, criando assim este objeto. Então, com este objeto criado, dê 2 cliques sobre a ferramenta Retângulo. Pinte o retângulo de azul. Então, veja que eu criei uma nova arte simplesmente adicionando um nó aqui e puxando-o para baixo com a ferramenta Forma. Agora, relembrando as formas de seleção, vá na ferramenta Seleção e faça uma seleção por região. Esta forma de seleção seleciona todos os objetos contidos dentro dessa área selecionada. Agora clique nesse X e arraste esse objeto para fora da sua página de desenho. Todos os objetos foram arrastados junto de uma só vez para fora. Vamos utilizar a ferramenta Forma de uma outra maneira agora. Para isso, dê 2 cliques sobre a ferramenta Retângulo. Com 2 cliques na ferramenta Retângulo, pinte de azul. Agora pegue a ferramenta Forma. Clique com o botão direito sobre o retângulo. Vá na opção Converter em curva. Após converter o seu objeto em curvas, nós vamos agora adicionar um nó, mudar a posição deste nó e vamos adicionar um outro nó, transformando esse objeto em curva. Puxe esse nó até a borda do retângulo. Puxe esse outro nó até aqui mais ou menos. Puxe esse um pouquinho mais para baixo assim, deixando ele nessa diagonal. Agora, com a ferramenta Forma selecionada, você vai dar um clique aqui, somente um clique para selecionar. Pronto. Com um clique vai aparecer esse pontinho, isso indica que esse ponto está selecionado, mas não existe nenhum nó. Então vem agora na barra de propriedades e clique nesta opção Converter em curva. Esta opção vai te dar a possibilidade de converter seu objeto em curva. Dessa maneira você poderá modificar o formato do seu objeto. Então, para isso, quando você clica na opção Converter em curva, 2 âncoras adicionadas aqui ao seu objeto. Uma deste lado esquerdo e a outra do lado direito. Trabalhando com essas âncoras, eu posso então estar criando uma arte para o meu projeto. Então vamos criar aqui um banner para um cartão de visita ou para um panfleto ou um cartaz. Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar essa parte para baixo e essa parte vamos puxar e essa âncora vamos puxar para cima. Então dessa forma nós criamos aqui um fundo para fazer um panfleto ou para criar um cartão de visita, para você criar a arte que você desejar. Pegue a ferramenta Forma mais uma vez e puxe esse nozinho para baixo, bem para baixo. Pegue novamente a ferramenta Forma e puxe esse aqui bem para baixo, sempre acompanhando a borda do retângulo. Dê agora 2 cliques sobre a ferramenta Retângulo. Um novo retângulo foi adicionado à sua folha de desenho. Pinte esse retângulo da cor vermelha, da cor laranjada. Cor laranja. Pronto. Pintamos o retângulo com a cor laranja.
Vamos agora selecionar esse retângulo e pega a ferramenta Forma, clique com o botão direito sobre o retângulo, lá na opção Converter em curva. Clique sobre o retângulo laranja para ativar os seus nós. Puxe o nó inferior e eleve ele para cima. Puxe o nó inferior do lado esquerdo e eleve também para cima. E agora, dê um clique para selecionar o centro. Vá novamente na opção Converter em curva. Pegue as alças de âncora e puxe uma para baixo e a outra para cima. Vamos inverter. Então, dessa forma, eu tenho aqui uma arte criada para um panfleto. Dê 2 cliques sobre a ferramenta retângulo e pinte essa parte aqui de branco. Então, utilizando a ferramenta Forma, nós podemos então estar criando aí um fundo para um panfleto ou para um cartaz. Pega a ferramenta Seleção e faça uma seleção por região, igual nós aprendemos na aula anterior. Clique com o botão direito sobre esse X que está acima da paleta de cores. Essa opção vai retirar o contorno de todos os objetos selecionados. Então aqui está a nossa aula, a nossa primeira aula com a ferramenta Forma. Mas lembre-se que essa ferramenta Forma, ela é muito complexa. Tem muitas coisas que nós podemos estar fazendo aqui com a ferramenta Forma. Então, por isso, nós iremos encerrar essa primeira parte aqui. Iremos fazer umas 4 ou 5 aulas conhecendo bem a ferramenta Forma. Pois essa ferramenta é muito importante, pois ela é a principal ferramenta para modificação e alterações de forma de objetos e desenhos no CorelDRAW. Então, nós precisamos realmente conhecer esta ferramenta bem a fundo, tá ok? Então, não perca as próximas videoaulas, onde nós iremos transformar e modificar as formas de diversos objetos aqui, utilizando para isso a ferramenta Forma. Então, forte abraço e até a próxima videoaula. Fui! E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha, beleza? Fazendo isso, quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então vamos lá, clique nesse joinha para promover os nossos vídeos e assim eu poderei fazer mais videoaulas para vocês. Então promova o seu canal, beleza? Um forte abraço.